Hoje, né, a sombra, cárcere da alma. Então, vocês aí já podem ir refletindo o que é essa sombra, o que é que nos aprisiona. Será que você já se perguntou quais são as suas prisões? Então, antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir a nossa amiga Josi para poder fazer a nossa prece inicial, para a gente se harmonizar para esse bate-papo. Pois é, agradecendo as meninas, né, num sábado após um feriadão. Então vamos nos harmonizando, fechando os nossos olhos para podermos melhor entrarmos em contato com esses amigos espirituais que acompanham a cada início de mês esse trabalho deste autoencontro. Te pedimos, Pai, que desce sobre todos nós esses bálsamos refazejos, harmonizando o nosso orgânico, nosso psíquico e o nosso espiritual. Te pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em conflitos, em desencontros consigo mesmo, aqueles que ainda estão fomentando as guerras, as violências, aqueles que se encontram enfermos do orgânico e do psíquico, para que possam encontrar o restabelecimento da sua saúde integral. Que a paz e que a luz do nosso irmão maior Jesus se faça presente neste momento em que, em seu nome, aqui nos reunimos. Que assim seja. Então, eu esqueci no começo de fazer a apresentação, né? Que pode ser que alguém esteja nos assistindo pela primeira vez, né? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, começando pela Josi. Sou psicóloga de formação, sou monitora do Oeste, no Centro Leopoldo Cirne, sou monitora também de EAD, aqui na Federação, e palestrante do Movimento Espírita. Bom dia para você. Boa tarde a todos os internautas. Meu nome é Dalvani. Mais uma vez nós nos reencontramos aqui. Sou psicóloga clínica, faço parte também do Movimento Espírita, em grupos de estudo, cursos e também como palestrante dentro do Movimento Espírita, aqui na Federação Espírita e em outros centros espíritas. Então, a nossa proposta, né, é discutir essas temáticas à luz da psicologia, por isso duas psicólogas aqui, para a gente começar um pouquinho a se entender melhor, né? Então, para início, só queria deixar avisado a vocês que a nossa amiga Fernanda Lima está aí no chat da Rede Amigo Espírita para interagir com vocês e mandar as perguntas de vocês, as dúvidas que possam vir a surgir ou até as experiências de vocês, né, de acordo com as temáticas. Então, como eu falei no início, o tema de hoje é sombra, cárcere da alma. Então, eu queria que vocês nos definissem o que é essa sombra, né, à luz da psicologia. É interessante, essa sombra é um termo criado pelo psicanalista. Ele era discípulo de Freud, depois por dissidência. Ele cria a análise junguiana, Carl Gustav Jung, e ele traz essa sombra como aquela parte nossa que nós rejeitamos, nós reprimimos, e que ela está lá no nosso inconsciente. E seria assim, nós temos aquele ego que nós vamos construindo pela cultura, pela nossa família, a religião que eu frequento, e como nós trazemos, né, as nossas dificuldades, as nossas limitações, essa parte que não é desejada, é como se nós tivéssemos uma sacola nas costas e vamos jogando, né, para não ver, para não entrar em contato, nós vamos deixando nessa sacola. E quando nós chegamos na fase adulta, essa sombra, que aí ele denomina, essa sombra, ela começa a se apresentar. É uma parte de nós, ela faz parte de nós, mas que nós não queremos ver e nós ou reprimimos ou negamos.
É interessante também que Jung, ele considera não só essa existência, né, essa sombra em nós, como se levarmos para a psicanálise freudiana, ele vai considerar essa sombra a partir da concepção. E acompanha a concepção, gestação e toda a nossa história dessa existência. Mas levando para psicologia espírita, e Jung ele dá esse enfoque assim, sutilmente e ao mesmo tempo é muito claro para a gente, né? Para todos nós, quando ele diz que a sombra, nós trazemos essa sombra desde os primórdios. Ou seja, ele considera todas as existências que nós tivemos e cada existência nós estruturamos uma personalidade e cada personalidade dela, ou dessas, ou cada soma que é o nosso corpo, que é a vestimenta do espírito, em cada existência nossa, então a gente vai, soma a bagagem que se traz no registro, né? E ainda há os desejos e reprimidos dessa existência também. Então, é um acúmulo de desejos, de fantasias, de imagens reprimidos, acumulados, e que a gente, muitas vezes, ou na mais das vezes, a gente não se dá conta. Ela está inserida em nossa personalidade. A gente não se dá conta no dia a dia se não fizermos uma autoavaliação, uma viagem, um encontro consigo mesmo. A gente precisa, na verdade, fazer as pazes com essa sombra. Não é? E a forma de fazermos as pazes com esse lado sombrio que todos nós temos é esse autoencontro. É uma forma de você começar a se conhecer, identificando esse lado sombrio de várias formas, nos atos falhos, na projeção que faz com o outro, nas fantasias, até nas brincadeiras que a gente pensa uma coisa e diz uma outra. Então, são várias formas da gente ir migrando um pouco essa sombra. E aí é preciso nós termos essa boa percepção para ir trabalhando esse lado sombrio, porque é um peso muito grande que todos nós trazemos. E levando para a questão religiosa, né, da doutrina espírita, nós trazemos nessa sombra os nossos desafetos, as nossas imperfeições morais, as nossas querelas que todos nós temos. Então, a sombra está inserida em todos nós, seres humanos. É tanto que às vezes a gente escuta muito que às vezes algumas crianças já vêm com algumas má tendências, né? Que são justamente esses resquícios, sim, essas sombras que elas trazem de outras vidas, e é por isso que se diz que os primeiros 7 anos da vida é tão importante na educação, justamente para se desvincular dessas sombras que já vêm com ela, né? E aperfeiçoando, né? E organizando, estruturando essa personalidade, porque já vem com a carga, já vem com o registro, não é? E somado a partir da concepção. É interessante porque Joana, ela que nos apresenta na psicologia profunda, na psicologia, trazendo para a psicologia espírita, ela traz todos esses conceitos de Jung e ela tenta fazer essa analogia com alguns princípios da doutrina. E ela coloca essa sombra que Jung ele estudou, né? Foi ele que formatou esse nome, sombra, e os conteúdos que aí estão nessa sombra, e ela diz que essa sombra são as heranças do nosso início evolutivo, quando todo o nosso aprendizado se transforma em instinto, através desse instinto de conservação, que aí nós vamos trazer o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E quando nós
estamos encarnando essas experiências dos acertos e erros, esses erros que nós vamos classificar como imperfeições, vícios, paixões. Então, a sombra, ela caminha paralela ao ego. Porque esse ego, que é essa nossa personalidade, de cada reencarnação que nós apresentamos, ele não sabe da existência desse ego. Então, os meus erros, dessa sombra, os meus erros de cada encarnação, ela vai sendo construída paralelo a esse ego. Então, essa sombra é a sombra desse ego, que esse ego não admite que possui. Então, nós não vemos o nosso orgulho, nós não vemos o nosso egoísmo. E às vezes as pessoas perguntam, como é que eu vou identificar essa sombra? A sombra, quando nós julgamos o outro, a atitude do outro, é essa sombra se apresentando. Então, esse é o primeiro exercício de autoanálise. Por isso que o mestre não dizia, não julgues para não seres julgado, porque com a mesma medida, porque eu só estou vendo aquilo e julgando porque é essa parte de mim que eu não quero ver, porque eu quem sou o meu maior algoz. Eu achei o nome de sombra muito pertinente, né? Porque sombra é uma coisa que todo mundo tem, mas a gente não vê, na maioria das vezes, a nossa sombra. Vai depender muito da luz que se coloca sobre a gente, para que a gente possa ver a nossa sombra, né? Então, eu acho que vem muito aí. Essa luz é onde é que está o destaque, onde é que os nossos olhos estão brilhando, para dar a luz e aí ver a nossa sombra. Eu achei muito pertinente esse nome. Inclusive, Paulo, ele, em Romanos, na carta de Romanos, ele diz assim, aliás, dentro das máximas de Jesus, dentro do Evangelho, tem várias sentenças, vários escritos, que é a sombra, perguntando pela tua sombra, mandando a gente olhar para a sombra. E Paulo, ele diz assim, homem velho, olha o homem velho, que se despede do homem velho que há em si, que há em ti. Esse homem velho, ele está falando da sombra, não é? Porque são, como Joana de Anjos diz, os nossos atavismos, né? Toda essa bagagem que a gente traz, que é uma bagagem assim, bem pesada, né? Nossa mala é grande. Nossa mala é uma mala sem alça mesmo. A sombra é uma mala sem alça. Fazendo assim um comparativo aqui bem simbólico, assim, é uma mala muito pesada mesmo. Quando a Vani coloca aí Paulo, eu me lembro de Pedro, né? Quando Jesus, ele, psicólogo que melhor passou aqui pela terra, ele diz a Pedro que ele irá negá-lo 3 vezes. E Pedro faz, Senhor, eu de forma nenhuma vou estar... E no momento que Jesus é conduzido, né, lá para onde está Caifás, e quando chega lá e diz, esse é o discípulo que acompanha Jesus, ele faz, o galo canta, né, e ele nega 3 vezes. É interessante que nesse negar, né, que mostra uma fragilidade de Pedro, que é a sombra. Quando o galo canta, o simbolismo desse galo é o despertar da consciência, é trazer, nesse momento ele entra em contato com esse lado fraco, né, de fragilidade, de covardia dele, e quando ele assume essa sombra e identifica, ele se torna aquele que vai defender o Cristo, né, levar, e ele vai para o lado contrário, que é a coragem. Então ele se imbui daquela coragem e começa a enfrentar a todos, né, todo um poder constituído, divulgando os ensinamentos do Cristo. Paulo também é um que ele integra a sua sombra e ele tem muita consciência disso quando ele diz, aquele bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Nesse momento ele também integra a sua sombra, que ele tem o despertar naquele momento do caminho de Damasco, quando ele diz, Senhor, o que queres que eu faça?
e ele passa de perseguidor a divulgador. Então veja que são você assumindo a sua sombra que você vai conseguir evoluir espiritualmente. Então eu assumindo os meus defeitos, as invejas que eu ainda sinto, o ciúme, as minhas dificuldades, é aí quando eu a trago para o meu lado que eu consigo transformá-la. Nessa fala de Josi, me lembrou uma fala de aquele indiano, esqueci o nome do homem agora. Gandhi. E eu tava com Gandhi na mão, eu disse, será que é ele? Gandhi, quando na prisão, né, e aí alguns companheiros dele chegaram e disseram, Senhor, como é? Gandhi, não faça isso. Porque Gandhi não sentia, Gandhi não, a sombra dele era muito rasinha, né? Ele tinha uma humildade, tinha um olhar interno muito grande. E aí, quando os outros começaram a xingar para ele, que ele estava sendo maltratado, ou seja, instigando nele, que ele entrasse em contato com essa raiva contra aqueles que estavam fazendo mal a ele. E aí, essa resposta dele, para mim, é linda, quando ele diz assim, o mal que me faz mal não é o mal que vem do outro, é o mal que está em mim mesmo. Veja, quando ele diz isso, ele está falando da sombra, não é? E ele está dizendo que tem a sombra e não está usando a sombra, porque o outro está lá instigando para que ele externe essa sombra, com a raiva, com o sentimento de vingança, com aqueles que estão prendendo, prejudicando, que o prejudicaram, né? Que ele teve uma vida assim, de muito sofrimento, mas ele em nenhum momento ele usa a sombra, né? E faz esse reconhecimento dessa sombra com as palavras dele. Eu achei muito lindo, me chamou muita atenção e me lembrou nessa, né? Mais ou menos o que Pedro eu acho que eu vou agora. Paulo diz a Jesus. Eu acho que agora eu vou andar com um caderninho e toda coisa que me chama a atenção, outra eu vou anotar. Fazer esse exercício pra mim. Mas assim, fora o olhar no outro, né? Essa característica do outro que nos desperta a atenção. De que outra forma a gente pode identificar essa nossa sombra, né? Que exercícios são esses diários, né? Que a gente tem que estar atento para a gente identificar essa nossa sombra e começar a dar a devida proporção a ela. É interessante, porque todas as nossas atitudes extremistas, nós estamos expressando a sombra. Todas. Quando eu tenho uma discussão, uma raiva, às vezes, com um namorado, marido, uma amiga, aí ele não consegue assim, lhe pega, aí sai, bate aquela porta com bem força. Então, todas essas atitudes de vergonha, de ira, de cólera, tudo isso nosso que vai para um extremo muito grande é a nossa sombra se apresentando, porque o que a sombra quer é a luz. Então, quanto mais eu tento colocá-la na negação, ou seja, no lado obscuro, mais força ela cria, porque ela quer vir para a luz. É aquilo que o Cristo nos dizia, quem acende uma candeia não consegue mais esconder, porque você começa a mudar e começa a ser luz. Então é esse o propósito da sombra. Então, como ela é uma energia e ela tem esse poder de força, então na hora que eu faço a força ao contrário, para que ela não se apresente, aí eu gosto de dizer assim, é como se fosse aquela coisinha que está lá no baú ou no porão, né? Aquele esqueleto, e ela fica ali na primeira oportunidade. Os obstáculos da vida, se a gente for imaginar, é a oportunidade que nós temos de reconhecer as nossas sombras. Porque é a forma como nós vamos lidar, se eu vou me revoltar, se eu vou xingar, ela vai mostrar como é que está a minha sombra. Outra coisa, as doenças é um sinalizador das nossas sombras. Por que é que nós adoecemos? O que é com essa doença? Então, a justiça, né? Deus, ele nos dá a oportunidade de o tempo todo nós estarmos saindo da sombra, que é a ignorância, como nós fomos criados, e fomos através dos exercícios do acertos e erro,
criando esse reservatório. Por isso que ela não é só uma energia ruim, ela é uma energia criativa, é o direcionamento que eu dou a ela é que está fazendo. Por isso que a gente pode fazer essa sombra numa poesia, na arte, a melhor forma da gente trabalhar a nossa sombra. E aí eu me lembro, quando nós vamos ver a lei de Moisés, os mandamentos, o mandamento do 6º ao 10º é nada mais, nada menos para nós trabalharmos essas sombras. Os 3 primeiros se referem a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Do 6º ao 10º é quando Jesus diz, e ao próximo. Então, como nós nos relacionarmos com o próximo, não matar, não roubar, não caluniar, e vem honrar pai e mãe, entendendo que honrar é respeitar. Posso muitas vezes não concordar com várias atitudes do meu pai, do que ele ser, mas no mínimo, como Joana nos diz, nós temos que respeitá-los, porque se hoje nós estamos aqui encarnados, nós estamos encarnados porque eles permitiram, com a contribuição de um óvulo e um espermatozoide, para construir essa vestimenta que hoje eu estou aqui para aprender a transformar essa sombra. Lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Dentro desse contexto que Josi falou, né, que as dificuldades também nos traz uma forma da gente ver essa sombra, entra a questão também da gente fazer, aí a gente já pode começar de alguma forma a fazer uma profilaxia, digamos assim, com essa sombra. É você perguntar, ao invés de você reclamar desse acontecimento, você se perguntar o que isso está querendo me dizer. O que esse acontecimento, essa doença, está querendo trazer para mim? O que está querendo me dizer? Isso é um ponto, não é? Outro ponto é a vigilância com as nossas atitudes. A gente fala muito nessa palavra vigilância nos nossos estudos, não é? Nos nossos momentos de estudos, a gente fala muito nessa palavra vigilância. E aí essa vigilância a gente precisa fazer não com o outro, mas com a gente mesmo, porque o outro, a gente já está o tempo todo projetando no outro, olhando o defeito do outro, que é o meu defeito, olhando a falha do outro, que é a minha falha, até coisas boas. Às vezes a gente critica uma pessoa porque essa pessoa se doa muito, é uma pessoa que usa muito o lado humano, e a gente às vezes critica. Eu já escutei, às vezes a gente critica. E por que eu estou criticando essa pessoa? Esse lado humano também eu tenho, eu só não estou fazendo uso dele, entende? Aí eu começo a criticar o outro. Então, é o que Josi falou no início, a sombra não tem só o lado negativo, ela também tem esse lado sombrio positivo, que todos nós temos internamente, mas que não acessamos, que é a nossa luz, não é? Que é a luz. Você falou, você me fez lembrar de algo que me chamou a atenção na minha história, assim. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito, trabalhava e estudava muito, e uma vez quando eu comecei a trabalhar muito, minha mãe olhou para mim e fez, você está trabalhando demais, assim você não vive, né? Você não tem vida. Mãe, eu aprendi com você. E aí eu acabei com os argumentos dela, né? Porque meu exemplo era ela, então é bem por aí, né? A gente tem a interação aqui do nosso amigo Léo Leandro, né? Que ele diz o seguinte: em conversa com um amigo espiritual, ele me disse que temia muito a reencarnação, alegando que no mundo espiritual você vivifica o amor na sua mais pura forma, mas quando volta à carne, vem consigo, além dos bons sentimentos, todos os seus temores e receios, podendo assim até o mais evoluído cair em seu caminho. Realmente, é essa angústia antológica que a psicologia, né, e eu fazendo a diferença da psicologia espírita, que é a da academia, ela diz que todos nós nascemos com essa angústia. E aí
quando nós estudamos a doutrina, nós sabemos que a nossa grande angústia é justamente essa, de nós falharmos e falharmos naquilo que já falhamos tantas e tantas vezes. Né? E nós sabemos que aqui vamos estar entrando em contato, que hoje nós já fazemos assim uma leitura, as questões mesmo atuais, os conflitos mesmo atuais, ela tem um paralelo, ela é um eco de questões anteriores, porque essa energia atual que nós estamos atraindo, ela está sendo atraída de alguma forma porque eu tenho registros no meu perispírito de vida passada, seja positivamente, seja negativamente. E quando nós mergulhamos na carne, nós sabemos que as sensações são muito fortes, né? São estímulos muito fortes, nós poderemos nos perder. Aí o orar e vigiar, quando Dalvani trouxe, é orar pelo outro e vigiar essas más tendências, né, que o outro nos permite entrarmos em contato com elas. E ao invés de negarmos porque a sombra é justamente essa negação do nosso eu interno, né, do nosso inconsciente, essa negação daquilo que a gente não pode ver ou daquilo que a gente não quer admitir em nós. E aí, nessa negação, a gente se contradiz muito e a gente fica muito querendo atuar de acordo com os preceitos que a sociedade impõe, ou que os padrões que eu também imponho sobre mim e sobre o outro. E eu fico nessa atuação, nessa forma de querer agradar o outro, ou com medo de não ser aceito. É a criança ferida, na verdade, né? É a criança que todos nós temos uma criança machucada, digamos assim. Todos nós temos. Então a gente precisa ir trabalhando essa criança, tendo tolerância com ela, sabedoria, discernimento, para que ela comece a atravessar esse lado sombra e atravesse no adulto. Por exemplo, às vezes, um exemplo, nós temos, às vezes a gente conhece pessoas, na maioria das vezes, pessoas que têm idade cronológica adulta, mas a maturação é de criança. Então, aquela criança imatura permanece uma pessoa com 50 anos, com idade adulta, 40 anos, 80 anos. Mas como é que uma pessoa com 80 anos, um idoso ou uma pessoa adulta e fazer uma bobagem dessa? Não foi ele, foi a criança dele, né? Mal, não sei se é mal, mas um pouco ainda atrasada na questão da maturação mesmo, espiritual e também dessa, né, comportamental. Chegou mais uma interação aqui do nosso amigo Rafael Violin, que ele diz o seguinte: quanto mais denso nosso perispírito, mais sombras ele possui. Assim, quanto mais pobres de espírito formos, menos sombras teremos. Lembremos que somos meros viajores e quanto menor e mais leve a bagagem, melhor fica a viagem. Com certeza, é ótimo. Sim, muito boa. Eu queria só lembrar uma coisa, a gente está falando muito da sombra individual e pelos momentos que nós estamos vivendo hoje, nós esquecemos que esse também é uma sombra, só que coletiva. Que a sombra individual, ela forma a sombra coletiva. E aí, o que é que acontece? Com a sombra coletiva, porque a sombra, como ela precisa ser projetada, então ela precisa de bodes expiatórios. Por isso que vai ser sempre o outro. E a nível coletivo, é a questão, o inimigo. Nós trazemos a imagem do demônio, do Satanás, que é uma projeção da sombra, que aí é um arquétipo que nós criamos para aliviar as nossas sombras. E aí vamos ter também algo que a gente sempre fala nas famílias, que é a questão da ovelha negra. Até lembrando um pouco, que é da minha época, Rita Lee, quando ela faz, né, que é aquele
ela vem de uma família protestante, né? O pai não aceita o movimento do rock e ela faz a Ovelha Negra, quando ele diz assuma, né? E suma. E a ovelha negra da família, ela é um depositário de todas as sombras individual da família. Então é como se ela, por ser aquela que assume as suas sombras, então todas as outras sombras passam a ser projetadas nela. Então a ovelha negra é aquela que destoa, né, da família. Lógico que vai ter os excessos, né, que vai dar para vertentes bem negativas. No caso, ele é a ovelha negra, nunca houve um crime na família, um homicídio, alguém comete, né? Como tem, no caso dela, que aí já é numa perspectiva que ela rompe e vai viver a sombra, né, que para eles era a sombra, que era o rock, era a expansão, a fantasia, a imaginação, tudo aquilo que ela queria viver. Então hoje nós temos as nossas sombras individuais, mas estamos também vivenciando intensamente as sombras coletivas, né? Veja aí, a gente se admira muito o Deus de amor, né, que é o Deus do muçulmano também, mas de repente, como você não conceitua ou interpreta da mesma forma, meu Deus, você é o grande inimigo. Na verdade, são minhas sombras internas e eu estou projetando no outro, seja nos cristãos, seja nos judeus, ou vice-versa, né, essa sombra coletiva. Até outro dia, com essas polêmicas dos preconceitos que estão rolando nas propagandas, os boicotes e tal. Preconceito é sombra. E com os boicotes que querem fazer, propagandas, a novelas, etc e tal, né? E às vezes a gente que vê esses boicotes, às vezes com uma ignorância na realidade, né? De alguns, aí eu vejo uma pessoa dizendo assim, vou publicar agora, boicote alguma coisa, como quem diz assim, só para contrariar esses que fazem boicote. E outras vezes, não faça isso não age igual não. Então às vezes a gente alimenta muito, né? Sim, principalmente nas redes sociais. Sim. A gente compartilha tanta coisa negativa, né? Tantas críticas ao outro. Às vezes a gente vê tantas coisas que nem verdade são, serem compartilhadas e viralizadas, né? Jane, analisando isso que você está trazendo, veja como as redes sociais, ela está sendo um canal para se trabalhar sombras. Porque como eu estou no anonimato e eu estou jogando lá várias questões que eu acho que o outro não vai me identificar, ou porque está na sombra coletiva e eu estou com... Então, é um canal hoje, daí essas grandes dificuldades. Tem um lado positivo da rede, mas está trazendo grandes, né, desarmonias, grandes dificuldades, porque está sendo projetado a sombra de cada um. E aí gera sombra coletiva. E gera uma sombra coletiva. E como você falou nessa projeção, eu queria que você nos explicasse como é que se dá essa projeção, né, no outro. A questão, quando a gente projeta, mais ou menos como um filme, né? Se não tiver, o filme está aqui, se não tiver o projetor para aparecer na tela, não vai acontecer. Então, a pessoa, ela tem, não quer dizer que a outra não tenha aquela questão. Um exemplo, vamos dizer, não é que Dalvani não tenha a questão do orgulho. Mas aí ela faz determinado comportamento, aí eu começo a ver só, aquilo é orgulho, ela quer ser, porque o orgulho é aquela que acha que está no topo de linha, né? Dentro da sociedade capitalista, consumista, todos nós temos que ter sucesso. E eu começo aqui a dizer, aquilo é só porque terminou, só porque faz o programa lá, autoencontro, e eu começo a criar. Então, eu estou projetando em Dalvani coisas que eu não admito. Que o quê? Eu queria estar no lugar de Dalvani, eu queria estar participando do autoencontro, eu queria estar fazendo a palestra. Então, eu começo a projetar no outro. E o pior é porque quando eu projeto no sentido de julgamento. Denegrir. Porque o julgamento, quem faz
é justamente essa sombra, através do meu ego, porque eu queria ser aquilo, é o ego ideal. Como eu não consigo ainda, porque somos imperfeitos, é essa humildade que a gente tem que ter, que o Cristo nos ensinou, reconhecer. Eu ainda tenho minhas limitações, eu ainda não consigo ser um Chico Xavier, que tinha, né, já as suas conquistas, aí de repente eu quero ser, aí eu fico. Mas Chico também tinha vaidade, usava uma peruca, né? Às vezes a gente escuta um pouco, né? Como se isso fosse diminuir. A vaidade é minha, não é de Chico, que ele usava de forma natural e assumia. É tanto que no filme é bem interessante que ele faz. Guermando de Chico, você de peruca, ele diz, não venha, eu gosto de peruca, eu vou de peruca. Então ele assumia. Se era o seu lado sombra, ele estava ali assumindo, estava sob o controle. Porque quando eu assumo, eu passo a ter o controle. Quando eu nego, eu estou reprimindo. E se eu reprimo, eu não tenho acesso, eu não tenho oportunidade de conhecer. E quanto mais se reprime, mais é porque essa sombra é energia, porque nós somos energia, né? Então, quanto mais eu reprimo, mais energia retesada eu vou ter em mim. Então eu estou retesando energia vital, energia da espontaneidade, energia da alegria, ou energias que não podem ficar paradas, porque a energia não fica parada, a energia precisa estar em movimento, se transforma. Mas aí, quanto mais eu tenho dificuldade de entrar em contato, de aceitar, de assumir essa sombra, essa minha falha, que todos nós temos, essas imperfeições. Então, quanto mais dificuldade eu tenho de identificar a minha sombra, mais reprimida ela fica, mais retesamento energético eu vou ter. E chega a um ponto, porque o nosso psiquismo, ele começa chega um momento que começa a somatizar, vai para o soma, vai para o corpo. Então, começa muitas vezes os desvios, né? Até chegar às doenças orgânicas, né? Começa pelas doenças espirituais, pelas doenças emocionais, orgânicas e por aí vai. Então, chega ao ponto de adoecermos. E eu gosto muito de dizer, a gente adoece e não sabe o endereço da doença, porque está lá atrás. E a gente não identifica, né, as nossas falhas. E aí a gente adoece. Tem uma... Jô, quer falar alguma coisa agora? Não. Ou você? Não, pode falar. Não, eu tenho uma música de Paula Tolle, canta ela e Liminha, e o título da música é Transbordada. E a primeira vez que eu escutei essa música no carro, eu achei que isso é uma poesia. Quando ela diz assim, minha história já não cabe mais em mim. Veja que sentença ela diz. Essa é a estrofezinha. Minha história já não cabe mais em mim. Minha alma teima em deslizar torso abaixo. Eu sou a tempestade, escorrendo sobre a cidade, transbordada de paixão, inundada de ilusão. Minha história já não cabe mais em mim. Ou seja, ela está dizendo o tempo todo que a sombra já não cabe mais nela, né? Que faz parte dela. Mas ela não identificou ainda essa sombra. Mas ela diz o tempo todo, minha alma teima em deslizar torso abaixo. Eu sou a tempestade. Né? A tempestade é a sombra o tempo todo, atuando. Se apresentando. Escorrendo sobre a cidade transbordada de paixão. As paixões também é outra sombra, não é? Campo fértil, né? Campo fértil. Inundada de ilusão, outra sombra. As ilusões, né? Aí ela repete, minha história já não cabe mais em mim. Eu achei tão lindo, tão poética essa música, assim, um conteúdo tão rico e cabível dentro dessa temática que nós estamos discorrendo aqui hoje. Você falou da ilusão, realmente a ilusão é uma sombra, né? Que a gente se ilude muito com os outros e com a gente também. É aquela velha história, a ilusão e a negação, né? Andam bem juntinhas ali, né? Fica aquela coisa. A gente costuma, então, a pessoa para ter
se passa, não, eu sou uma pessoa boa, correta, não gosto de falar da vida alheia, às vezes vai comentar alguma coisa, não é querendo falar não, mas fulana, alguém diz assim, eu não sou faladeira, uma Regina aqui no interior, não sou faladeira, não sou fofoqueira, sombra, né? Já vem aquela minha ilusão, né? Não é do meu feito mais. É interessante, gente, porque quando a gente está falando aqui da sombra, a gente está falando de quê? É dos nossos pensamentos, das nossas emoções, desses impulsos. Tudo isso que nós achamos desagradáveis, achamos que não. De repente eu penso mal de alguém e faço, não posso pensar nisso. É como se eu quisesse varrer, né? Varrar a sala toda e bota sujeira embaixo do tapete. Com o passar, isso vai se transformando e essa sombra ela vai criando essa energia. Fazendo volume no tapete. Volume no tapete. Porque se eu tenho um pensamento, né, aí eu tenho que fazer o quê? Mas por que eu estou pensando nisso de fulano? É aquilo que Santo Agostinho fazia no final da noite. Né? Por que esse pensamento está vindo em relação? O que é isso? O que é que está dentro de mim? Porque quando eu começo nessa busca, esquecendo a outra, ela tem, não tem, é problema dela. Mas por quê? Então isso eu vou desenrolando o novelo e chego à sombra aonde iniciou toda esse nó, que hoje eu vim para desatar. Eu gosto de dizer assim, nós estamos aqui porque nós demos tantos nós e a gente vem para desatar os nós. Seja na família que nós estamos, com os amigos, no trabalho, é essa a oportunidade, desatar os nós. E os nós são as sombras que nós fomos criando, as querências, as contendas, né, como diz lá no Evangelho, os conflitos nada mais é do que as sombras. Então, se eu estou em conflito com alguma coisa, comece a pesquisar, quero fazer aquela cirurgia, que é a sua sombra se apresentando aí, ela dando um alerta. Olha, você falando assim, eu vejo também que muitas vezes o medo que a gente alimenta as nossas sombras. Porque a partir do momento que eu não tenho a coragem de enfrentar, né, de me questionar, dizer por que eu estou pensando isso, por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou me comportando dessa maneira? Se a gente não tem essa coragem de se questionar, de se perguntar, né? De dizer, não, eu sou uma pessoa que tem esse defeito, aquele outro, e assim, eu tenho que me corrigir, como eu vou me corrigir? Então, de se questionar, de se colocar. Mas aí, como ele diz, a gente se ilude, não, isso eu já superei. Isso eu superei, isso não faz mais parte de mim. Abafa. Então, nosso medo contribui, né? Abafa, nega. E aí a gente também tá só agregando, né? A sombra vem com medo, com a ilusão, tá só agregando ali, as coisinhas vão se juntando. Insegurança, né? Traz toda essa insegurança. E aí é quando você chega na fase adulta, porque a questão da insegurança também é uma questão que a gente traz, né, desde antes e leva para a vida se não for tratado de alguma forma, né? A criança, ela precisa, sempre que ela é reprimida e a gente precisa educar as crianças disciplinando. A disciplina faz parte da educação e é importantíssimo. O não à criança é importantíssimo. Agora, o não repressor, mas o não que a gente chama dentro da pessoa, o não sim, o não positivo, é um não educativo, é um não disciplinador. Né? Quando você diz o não a uma criança, mostrando por que não, você está educando. Quando você diz não e você não pode... Por quê? Porque é assim. Não é? Então, você não dá espaço ao outro falar. E hoje eu vejo uma diferença nas crianças hoje com as crianças da minha época. Na minha fase de criança, no tempo de criança, a gente não podia escutar uma conversa, a gente não podia nada, a gente não podia perguntar, a gente não podia nada. Hoje eu fico tão feliz quando eu vejo os pais, em qualquer lugar com as crianças, interagindo, perguntando, explicando, a criança curiosa, perguntando isso e aquilo, o pai explicando, e não pode por isso. Fico muito feliz, porque isso é uma forma muito construtiva de ajudar na estrutura da personalidade dessa criança, é uma forma disciplinadora, educativa e também estruturante,
para aquela criança não crescer no medo e na insegurança, porque o medo e a insegurança leva você a paralisar na sua fase adulta, chegar ao ponto de não se construir, entra numa relação, não dá certo, porque está lá latente o medo da criança, o medo de perder a mãe amada, de perder o pai, está latente lá esse medo. Então leva para as relações, seja homem, seja mulher. Então essa criança precisa ser bem trabalhada, organizada, estruturada, para que essa sombra já venha menos densa, e que tem sombra. Com isso eu não estou dizendo que não vai ter sombra, vai ter. Mas ajuda também. Mas é como o nosso amigo diz, deixar a bagagem mais leve. É, não é? Se não tiver sombra, a gente não tem por que voltar, né? Já não estaríamos lá. Já temos que voltar. Estávamos aqui fazendo esse momento tão... Nosso amigo Léo Leandro comentou o seguinte aqui. Não é à toa que todas as sombras, se não a maioria, não carece da alma. São o cárcere da alma, perdão. Mas também é causa das moléstias mais graves do corpo, como o câncer. Mas apesar de tudo, nos renovam. Não é à toa que os espíritos dizem que as filas para reencarnar com os cárceres da vida estão lotadas, pois é o caminho e é bem mais fácil, mas já as filas para vir como missionários estão vazias, pois o medo de falhar é muito grande. Muito bom. Joana nos coloca que todas as enfermidades, principalmente os transtornos mentais, são distonias do espírito. E às vezes a gente fica imaginando esse corpo, é ele que adoece. E na verdade, muitas vezes nós não conseguimos a cura nessa existência, materialmente falando, organicamente, mas nós conseguimos a cura espiritual, que é importante que nós espíritas, né, tenhamos essa visão, porque muitas vezes a gente acha que aquela pessoa não conseguiu, pegando aqui a questão do câncer, né, ter a cura do câncer, mas muitas vezes esse câncer fez com que ela trabalhasse a sombra e ela conseguisse a cura espiritual, que é essa a finalidade. Porque a matéria é o pó, ela apenas está sendo um exaustor desse espírito, né? Está purgando, se assim pudermos dizer, pegando a linguagem das religiões, mas o principal ela alcançou nessa meta, que foi a cura do espírito. Né? Isso que o José está levantando aí é interessante e tem muito a ver. Eu estou agora participando de um grupo aqui em João Pessoa, de pessoas acometidas de câncer, né, mulheres. E essa semana agora passada, cada uma que falava da doença, mas falava também da sua transformação, nas suas atitudes do dia a dia, da sua transformação enquanto ser, enquanto pessoa. E me chamou muita atenção, teve uma delas que disse assim, ela disse, eu tratei do câncer em Recife, e lá no hospital que eu fazia o tratamento, eu tinha um grupo com uma equipe interdisciplinar, e a psicóloga sempre fazia umas dinâmicas e sempre procurava, e uma delas era a gente encontrar o monstro que estava dentro da gente, o câncer, né? Então, olhar para esse monstro. Ela disse, se eu olhava para o câncer que estava dentro de mim, que estava na minha mama, e eu não conseguia visualizar um monstro, eu conseguia visualizar uma fumaça, era uma fumaça. As outras, cada uma dentro da sua percepção, mas eu ficava me perguntando por que eu não conseguia. Ela se questionava porque não estava conseguindo visualizar o monstro, o câncer. E ela disse, hoje eu estou aqui curada, há mais de 3 anos, curada do câncer, e curada, e quero dizer a vocês que eu sou uma outra pessoa. Quer dizer, é o acontecimento, o que a doença está trazendo para você, o que quer dizer para você. É a gente se fazer essa pergunta, o que é que isso está querendo me dizer, né?
Eu achei muito Até interessante porque, às isso, muito vezes, pertinente para esse. o ser humano é muito teimoso, então às vezes a gente precisa de uma chacoalhada, né? Pra gente entender algumas coisas. Sim. E assim, com relação ao câncer mesmo, eu tenho familiares próximos que estão vivenciando, né, isso. E eu vejo que não é uma transformação só da pessoa que está com doença, mas de todos ao redor. Sim. Existe eu pelo menos vejo mudanças perceptíveis, um amadurecimento em alguns pontos, algumas sombras que você vê que já se apagaram. Sim. E outras sombras que se realçam, né, que tomam força, e ali você começa a ver, mas é um processo de ebulição ali das coisas e de amadurecimento de muitas coisas. Verdade. Você ia falar? Não, eu ia só, complementando o que a gente foi falando antes, é interessante que para que a gente possa realmente transformar essa sombra, nós temos que diluir. Né? Quando a Alvani coloca o caso do câncer, então veja como ela diluiu, ela não superou, porque se superar é como se fiz o tratamento, fiquei boa, ponto, vim para esse ponto. Mas não, ela dilui esse câncer e ela começa a perceber a mudança na vida dela a partir desse câncer, que é isso que nós temos que fazer com a sombra, é transformá-la. E é isso que ela fez, ela não negou o câncer, ela apenas transformou e deu um novo direcionamento à vida, como qualquer uma de nós, né? Se eu ainda tenho muito orgulho, se eu ainda sou muito egoísta, o que é que eu posso fazer para ir trabalhando? Porque na medida que eu passo a ter consciência, como no início falou, Paulo de perseguidor passou a divulgador, porque aí você vai criando polaridades, né? Já que a sombra é uma polaridade desse meu ego, ele apenas não reconhece. Então, como é que eu posso ir transformando aquilo que eu vejo como uma sombra, aquele que é meu ponto falho? Então, eu preciso fortalecer. Em quê? Eu tenho que vir para outra polaridade. Então, se eu não sou caridoso, né? Então, vou fazer o exercício, campanha do quilo. Então, é esse exercício de transformação. É a prática, né, que a doutrina tanto nos coloca, que é a base, a reforma íntima, e que o Cristo nos trouxe, a caridade, não fazer ao outro o que não gostaria que te fizessem. Se colocar frente a frente, né, com a Sim. sua sombra, tirar ela das suas costas e trazer ela para frente. É não mentir para nós mesmos, porque a sombra a gente está o tempo todo mentindo para nós mesmos. Então, quando a gente começa nesse reconhecimento das nossas falhas, né? Quando a gente começa a fazer esse reconhecimento, a gente começa a identificar essa sombra. E aí a gente começa a trabalhar essa sombra. Né? É uma forma de você se auto-trabalhar. Mas também tem outros tratamentos, tem outras terapêuticas, né? De várias formas, dentro de várias áreas profissionais, que também você pode pedir ajuda se você não consegue fazer sozinho. Quando nós, aqui no tratamento espírita, aqui na Federação Espírita, é uma coisa que, assim, a gente do atendimento, que faz atendimento fraterno também, a gente tem esse cuidado de fazer esse diagnóstico diferencial. Quando a pessoa procura um tratamento espírita, muitas vezes com doenças orgânicas, com vícios, com processos emocionais antigos também, mas querendo a cura espiritual somente. A gente sabe, como Joana de Ângelo disse, que vem do espírito, né? Mas já está no corpo, já passou para as emoções, já passou para me desorganizar emocionalmente também. Então eu preciso cuidar desses 4 pilares. Eu preciso cuidar do espírito, eu preciso cuidar do mental, eu preciso cuidar do emocional, eu preciso cuidar do orgânico. Então a gente gosta muito de fazer esse diagnóstico diferencial e essa orientação. Está fazendo algum acompanhamento medicamentoso? Estou, continue. O tratamento espiritual vai trabalhar e ajudar as questões espirituais, mas você precisa continuar os tratamentos que você já está fazendo, ou se não estiver fazendo, é bom fazer, né? Se a pessoa vem com sequelas orgânicas.
Então, o tratamento espiritual é uma ferramenta de cura também, não sei se eu posso dizer de cura, mas de muita ajuda, né? De uma ajuda muito grande, mas a gente não pode dispensar os outros tratamentos tradicionais, os outros tratamentos acadêmicos, e a ciência está aí. Até porque Deus deu inteligência ao homem para isso, então Pois não pode desprezar. Jesus diz, faz tua parte que o céu te ajudará, não é assim que ele diz? Então a gente precisa fazer parte da gente também. Mas muitas vezes a gente quer ajudar, também tem esses que a sombra ainda está tão densa que a gente quer ajudar, mas o outro não aceita a ajuda, né? Não. A gente compreende que é o momento de cada um, né? A gente compreende, mas a gente fica, meu Deus, tanta necessidade de ser ajudado, tanta gente querendo ajudar de uma forma, de outra, às vezes num tratamento espiritual, às vezes até num acompanhamento psicoterapêutico, mas a pessoa não quer, e a gente respeita, porque a gente sabe que cada um tem o seu momento, né? Exatamente. Nós temos a participação aqui do Cleiton Oliveira, que ele diz o seguinte: com o livre-arbítrio, sabemos que apesar de termos uma problemática, de ter uma doença na vida física, uma mudança para melhor nas nossas escolhas, na nossa forma de pensar, poderia mudar essa situação e colher bons frutos, mudando o rumo da encarnação. Muito bom. A gente sempre pode fazer diferente, né? Sim, a escolha é da gente e a gente está aqui para isso, né? Mesmo que a gente venha com determinismo psíquico, mas se a gente está atento ao que a gente faz, está atento ao nosso eu interior, à nossa sombra, a gente pode ir mudando esses caminhos, né? Fazer diferente. Não tem o que ser. Se eu fiz essas escolhas que me levaram a esse mesmo resultado, então vamos mudar, fazer uma escolha para um caminho diferente. A responsabilidade é de cada um de nós, a responsabilidade é minha de fazer o diferente ou de seguir aquilo que aí a gente diz é destino. É destino, não é destino, é escolha da gente, né? Escolha da gente. O universo contribui, tem aí o fluido cósmico universal para todos nós. Agora, absorver esse fluido cósmico universal vai depender de mim. A forma como eu vou absorver, se eu quero absorver ou não, vai depender de mim, né? Sou eu quem faço esse movimento de receptividade para o universo. Pois é, estamos chegando nos nossos momentos finais, então eu queria que vocês concluíssem aí o pensamento sobre essa sombra. Bem, nós somos ela em chave, né? De cárcere pela chave. Bem, a chave seria o conhece-te a ti mesmo, né? Que conhecer a ti mesmo seria conhecer essa sombra, para que nós pudéssemos ser livres, né? Sermos felizes. E aí vem assim 3 perguntinhas que são a chave que a gente pode fazer. A primeira é aquela pessoa que a gente acredita que conhece bem a gente e a gente pedir que ela diga para a gente o que é que ela acha, né? Quais são características nossas positivas e negativa, que é para a gente não ficar só no negativo, que aí a gente vai identificar as nossas sombras. O segundo seria observar aqueles atos falhos de comportamentos, né, na palavra, que a gente diz e depois, meu Deus, eu não queria dizer aquilo, eu não queria ter feito aquilo. Então, analisar o que é que isso, porque é uma forma também da gente identificar a nossa sombra. E depois, todas as nossas atitudes. E aí eu chamo o AA, não é Alcoólicos Anônimos. Todas aquelas questões que têm muita admiração minha ou aquela que tem muita aversão. Então, são 2 polaridades que me chamam para a minha sombra. Então, são assim, essas técnicazinhas que quando a gente está no dia a dia, né, e eu gosto muito de Santo Agostinho, no final da noite, né, quando eu estou lá recolhida, no silêncio, né, no meu interior, tentando conectar com o self, que é esse nosso Deus interno, e a gente possa, sendo auxiliado, a gente ir diluindo. É como se fosse a água e o açúcar. Vamos dizer que o açúcar é aquele nosso ego que quer só mostrar o lado doce, né?
E a água, ela tá lá, quando ela vem, que é uma energia muito forte, ela não quer saber. Mas quando eu coloco o açúcar na água, que mexo, eu não vou ter mais nem água nem açúcar, eu vou ter uma garapa, né? Então já é uma transformação. Então é isso que nós precisamos na nossa vida, transformar, né? Evoluirmos espiritualmente. E graças a Deus que temos as oportunidades, estamos aqui dialogando sobre isso. Existem outros livros, programas, vários tratamentos, tudo isso são formas de nos auxiliar para a gente conseguir esse conhece-te a ti mesmo. E esse conhece a ti mesmo e essa ajuda não é só para você que está aí do outro lado, é para todos nós. Nós também temos sombras e estamos atentos e procurando diluí-la. Trabalhador espírita, então, hein? Trabalhador espírita, a responsabilidade é maior para identificar essa sombra e começar a trabalhar essa sombra. Eu gostaria de encerrar deixando aquela música de Milton Nascimento, quando ele diz: vou descobrir o que me faz sentir caçador de mim. Que nós possamos sempre sermos caçador de nós mesmos, nos descobrir essa sombra que há em nós. E que essa sombra a gente possa ir descobrindo até chegar à luz, descobrindo rumo à luz, que é o nosso caminho. E essa luz está dentro de todos nós, mas a sombra é tão grande que ainda está acima da luz em nós. Mas a responsabilidade é nossa de sermos caçadores de nós mesmos, dessa sombra que atua em todos nós. Então vamos encerrar por aqui, agradecendo a participação do Rafael Violim, do Léo Aleandro e do Cleiton Oliveira, que participaram aqui com as suas interações, sempre muito bem-vindas. Só para avisar a todos que ainda não sabem, né, mas a gente agora tem um WhatsApp, né, que é o DDD 83 da Paraíba, e acrescentou um 9, né, 98840-1055, 98840-1055, para quem nos assiste de fora do Brasil, o código do Brasil é o 55. Então, aí você pode, por aí, por esse canal do WhatsApp, mandar a sua sugestão de temas que você quer ser discutido. As meninas aqui podem trazer para a pauta delas. Então, é sempre uma sugestão de vocês, a opinião, a participação pelo WhatsApp também, que a gente agradece sempre. Então, agradecer a nossa amiga Fernanda Lima, que nos deu o suporte aí na mídia social, né? Convidar vocês para o próximo autoencontro, que é dia 4 de julho, não é isso? Que é o primeiro sábado de todo mês, tem esse encontro aqui. Por que só uma vez no mês? Porque aqui rende muito pano para manga, né? Para ter um mês todo para processar as informações. Tem outros compromissos também. Mas precisa de um tempo para a gente processar as informações, né? Porque sim. Aí vamos ver os exercícios que cada um vai fazer aí, né? Então, gente, agradecer a participação de vocês, convidá-los para amanhã, né? Tem ponto a ponto, ao vivo, depois programa Semear pela FM, pela Rede Amigo Espírita. Então, um grande abraço a vocês e sigam conosco na nossa programação.